Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu fui ator, autor e roteirista de programas de televisão como O Mundo da Lua e O Castelo Rá-Tim-Bum. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma mão com meio dedão, uma mão com um furo na palma e um livro chamado O Menino de Calça Curta. Então se você gostar, por favor, se inscreva e se curtir, curta também. Querem saber das mãos, uma com meio dedão e a outra com furo na palma, né? Mas antes eu vou falar dos meus avós. Do seu Basílio, pai do meu pai, e do seu Oscar, pai da minha mãe. E de quebra ainda vou falar do pai do seu Oscar, que era o seu José de Oliveira, certo? Que é o único bisavô que tem cara para mim, porque é o único que tem foto. Os outros não têm foto. Eu não conheço a cara deles. O José de Oliveira, que é o pai do pai da minha mãe, ele era filho de uma negra que foi escrava. E aos 14 anos, ele se perdeu da mãe. Não me pergunte o que aconteceu, porque ninguém sabe exatamente, tem partes que eles não sabem. Por exemplo, eles não sabem do pai dele, eles não sabem por que ele se perdeu da mãe. Mas aos 14 anos, ele saiu andando sozinho pelo mundo, foi parar num restaurante, em algum lugar, que eu não sei se é Recife, ou outra cidade do Pernambuco. E lá, por um prato de comida, ele foi trabalhar no restaurante, lavar prato, fazer alguma coisa, e acabou aprendendo a cozinhar, se tornou cozinheiro. Durante algum tempo ele foi cozinheiro de um bando de cangaceiros, que era um pessoal da pesada. Mas ele foi cozinheiro deles durante um bom tempo. E aí no final ele foi abandonado pelos cangaceiros. Por quê? Porque ele levou um coice de uma mula no rosto. E aí acharam que ele ia morrer, ou sei lá o que ia acontecer com ele. Acharam que era melhor deixar ele lá pelo caminho. E ele ficou. Ele veio parar, não sei como, no estado de São Paulo. Foi para uma cidade chamada Brodowski, que era a cidade de um dos pintores mais importantes do século XX brasileiros, que era o Portinari, tá certo? Na mesma cidade que o Portinari. E lá ele acabou tendo uma confeitaria. É capaz do Portinari ter comido doces feitos pelo meu bisavô. Então, e foi nessa mesma cidade que ele conheceu a mãe do meu avô, que tinha acabado de chegar da Suécia. Ela não falava praticamente nada de português. E levaram ela para assistir uma procissão que ia passar. Ela chegou um pouco antes da Páscoa. E aí foi a coisa mais linda que ela viu na vida. E aí do outro lado da rua, ela viu o homem mais lindo que ela já tinha visto na vida dela, que era quem? O meu bisavô. Pouco tempo depois, eles estavam casados. E não muito tempo depois, nasceu o meu avô, Oscar Lindholm de Oliveira. Então, aí vai ter aí a foto da família do meu avô Oscar. Tem o meu bisavô, a minha bisavó, sueca. Tem ele, que é o mais velho, que está atrás. E aí tem todas as irmãs dele. E um irmão que chamava José, que se tornou um dentista. Tá certo? Então, o meu avô era professor de física e matemática. O seu Oscar, ele não só era professor de matemática, como ele escreveu um livro chamado Tecnologia e Cálculo dos Trabalhos em Ferro e Madeira, certo? Isso daqui é uma mistura de matemática, física e geometria. São assim, exatamente a coisa mais difícil para mim na vida. A única matéria que eu fiquei em recuperação, que eu chamava segunda época, era uma coisa horrorosa. Tomava as férias todas, a pessoa ficava sofrendo durante todas as férias. No fim das férias tinha que fazer um novo exame, para saber se ia passar de ano ou não, certo? Podia repetir. Melhor recuperação. Vocês estão melhores agora, tá bom? Por que esse livro, Tecnologia e Cálculo? Por que meu avô fez isso aqui? Olha só, isso aqui. Então, por que ele fez isso? Porque ele montou as escolas do SESI, no estado de São Paulo. Serviço Social da Indústria. E ele foi, inclusive, um dos fundadores do SESI. E ele não só sabia ensinar isso, como ele sabia usar isso. Por exemplo, ele fez esse banco. Veja só, que coisa bonita que eu tenho. Essa é a minha herança do seu Oscar. Esse banco era o quê? Fazia parte do mobiliário de uma casa onde ele morou, em Itanhaém, que é uma cidade que fica no litoral sul do estado de São Paulo, entre Peruíbe e Mongaguá. Essa casa era uma casa que era um paraíso para uma criança. Por quê? Atrás passava um rio
tinha um rio, daqueles de cor de água escura, e na frente da casa tinha uma linha de trem. Então, sei lá de quanto em quanto tempo, passava um trem e as crianças podiam ficar na frente da casa dando tchau para quem estava passando no trem. E as pessoas respondiam, claro, tá certo? E aí tem uma foto que vai aparecer aí, que sou eu no colo do meu avô Oscar. Só que aí ele ainda não tinha ido morar em Butujuru. Logo depois que ele se aposentou, ele foi morar em Butujuru, que é uma cidade do interior, perto de Jundiaí. E aí eu tô no colo com um domingo que a gente foi visitar ele. Meu outro avô era português. Ele veio de uma aldeia bem pequena chamada Vale Bem Feito. E ele foi soldado e barbeiro. Aí quando ele chegou no Brasil, ele trabalhou como barbeiro também. E ele se casou com a minha avó aqui. Só que ela era de Vale Bem Feito também. Só que eles não namoraram lá. E eles casaram quando eles se reencontraram aqui no Brasil. Porque ela veio antes para o Brasil. E ele veio depois, atrás dela. Se encontrou com ela e casou com ela. E teve 2 filhos com ela. Tá certo? E o mais novo era o seu Cláudio, o meu pai. E aqui, quando ele chegou, ele trabalhou como barbeiro também. E aí, não muito tempo depois, ele acabou tendo uma torrefação de café, que é um lugar que torra o café. Então, agora tem uma outra foto, eu com meu avô, na frente da casa dele e da Kombi do meu pai. Só que essa casa que está aparecendo aí atrás não é a casa dele. A casa dele era mais para cá e tinha a parede toda de pedra, assim, meio avermelhada. Entre eu e o meu avô Basílio tem as minhas duas irmãs mais velhas, a Cláudia e a Cibele. A Lila, que é a mais nova, não está nessa foto porque ela era bebezinha e provavelmente nessa hora ela estava no colo de alguém ou mamando, fazendo alguma coisa que bebê faz. Mas é graças a Lila que eu estou portando esta gravatinha, que é uma gravatinha muito antiga, tá certo? Se dependesse de mim, ela já não existiria mais, ela teria virado sei lá o quê, um lixo. Já tinha, sei lá, ido parar sei lá onde. Graças a ela, ela foi guardada durante anos e anos e anos. E aí, não muito tempo depois, ela me devolveu e é por isso que eu estou portando essa gravatinha. E essa gravatinha é o quê? É a gravatinha que é junto com esse traje de gala. Veja só, meninos usavam calça curta. Não existia bermuda, existia short, que era uma coisa para jogar bola, fazer atividades esportivas. Você era adulto quando você passava a usar calça comprida, ou o contrário, você passava a usar calça comprida quando você se tornava adulto. E por que eu estou falando disso? Porque tem esse livro chamado O Menino de Calça Curta, tá certo? Que tem tudo a ver com essa foto aqui. Porque o menino acha uma foto, tá olhando umas fotos antigas, e ele acha uma foto dele muito esquisita, porque é ele, mas ele está usando uma roupa que ele não lembra de ter essa roupa. Por que ele está usando uma roupa que ele não conhece? E aí ele descobre que ele está vendo, na verdade, uma foto do avô dele. Ele descobre que ele era muito parecido com o avô dele quando era criança. Isso tem muito a ver com quem? Com o seu Oscar, porque eu sou muito parecido com ele. Inclusive, atualmente, essa foto é de quando ele tinha mais ou menos a minha idade. Veja só, se eu sou parecido com ele não, né? E tem mais uma coisa que você não deve saber que existe, chamada bússola. Bússola é o quê? O avô, o pai não, acho que é avô mesmo, do GPS. Era um jeito da pessoa saber onde ela estava. Mas por que eu estou falando disso tudo? Porque eu estou falando que essa foi uma das histórias que eu escrevi na minha vida sem GPS. Eu não sabia como ia começar, eu não sabia como ia ser todo o meio, eu sabia mais ou menos aonde ia chegar. Nesse livro eu falo de várias coisas que não existem mais. Quer dizer, existem, mas não se usa mais. Por exemplo, uma máquina fotográfica. E para tirar fotos, a pessoa tinha uma máquina dessas. Tinha isso daqui, que era um filme, que tinha que ser colocado aqui, aí puxava, colocava, e cada vez que ia tirar uma foto, depois que tirava uma foto, puxava o filminho, entendeu? Porque ia de pedacinho em pedacinho. Cada pedacinho de filme tirava uma foto apenas. Então a pessoa não tirava 500 fotos. Escolhia, era uma de cada só, porque o filme era caro. E depois tinha que ser levado num lugar onde uma pessoa revelava a foto. E aí copiava no papel, tá certo? O que mais que tem aqui?
tem um brinquedo chamado Autorama. Esse é o Autorama. Só que aqui ele está despedaçado, né? Na verdade, juntava todos os pedaços, tinha um carrinho que fazia... Agora eu vou ler um pedacinho da história, que aí você vai saber exatamente como ela é, tá bom? Nessa história eu sou o herói porque descubro um segredo misterioso que depois eu desvendo. Participo de uma caça ao tesouro e ainda faço um ogro dar risada. Mas não é conto de fada, não. Eu sou o herói, mas o ogro não é um monstro peludo, feroz e fedido. O ogro é meu bisavô Alexandre. Bom, então nessa história tem bastante coisa imitada, eu usei bastante imaginação, mas os personagens são baseados em pessoas que existiram. Então meu bisavô, meus dois avós, meu pai, eu, meus dois filhos, o Leonardo e o Teodoro, e até as minhas netas. Bom, então tchau, até a próxima. Não, peraí, eu sei, eu prometi que eu ia falar das mãos, né? Então, a mão sem meio dedão era do meu avô Oscar. Ele perdeu esse pedaço do dedo, simplesmente. Ele foi fechar a porta de um carro e metade do dedão ficou. Mas isso, ele não tinha problema nenhum com isso. E isso não impediu ele de construir uma casa sozinho, fazer os móveis para casa e a charrete, que era o meio de transporte. E quem tinha um furo na palma da mão? O meu avô, Basílio. Porque ele foi soldado, lembra? E aí lá na África, numa guerra que eu não sei em qual lado das colônias de Portugal, que Portugal tinha naquela época, ele levou um tiro. Não sei se foi assim, ele não tinha um furo na mão, eu exagerei quando eu falei que ele tinha um furo na palma, porque ele não era tipo um saci trique, que tem um furo na palma da mão. Ele tinha um buraco porque eu acho que o tiro bateu de assim, e aí quando foram fazer o curativo, fizeram meio assim, e aí ele tinha a mão repuxada assim, entendeu? Só que era um buraco que ele tinha aqui. Tanto que eu passei muito tempo na minha infância brincando de fazer assim na mão dele. E ele não tinha problema nenhum também com isso. Tá bom? Então agora sim, muito obrigado pela sua atenção. O livro que eu falei hoje é O Menino de Calça Curta. E até o próximo. Tchau! Desliga o botão Flap.